Olha, se você tem uma Bíblia, você vai abrir no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, do versículo 25. Está ali já, né? Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de rei Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Quero conversar com vocês desta noite dentro da palavra de Deus. Vocês sabem que todos nós, seres humanos, nós somos cheios de sentimentos, né? Nós somos cheios de sentimentos. A nossa natureza é assim. Temos traços da nossa personalidade, a nossa maneira de ser. E tem sentimentos que são nobres, mas tem sentimentos que são negativos em nós, que às vezes nós temos que lidar com eles e às vezes temos que resisti-los também, para não deixar eles nos dominar, ainda que queiram nos influenciar, porque às vezes o fato deles se externar em nós, eles não são nada positivos. E um dos sentimentos que talvez é um dos mais tóxicos, mais negativos, mais feio na vida de um ser humano, é o sentimento da inveja. Sentimento é o ato de sentir. O sentimento de inveja é um sentimento que nos descaracteriza como pessoas de Deus, nos descaracteriza como pessoas comprometidas com os ensinamentos de Deus, mas pode de repente aflorar em nós, ou pode ser um traço da nossa personalidade. E esse sentimento ruim, ele entrou na história do homem, da humanidade, quando o pecado entrou também. A primeira manifestação de inveja que a gente tem conhecimento na Bíblia se revelou no dia de levarem as ofertas dos dois irmãos, chamado Caim e Abel. A Bíblia diz que Abel, ou seja, que Caim, sentiu um sentimento de inveja pela forma ou por aquilo que ele ofereceu para Deus. E diz a Bíblia que por conta disso ele acabou matando o seu próprio irmão e nascendo ali praticamente o primeiro fratricídio. Alguém que matasse o próprio irmão, e a motivação para poder fazer isso, a Bíblia diz que foi exatamente a inveja. Então é um sentimento ruim, da natureza pecaminosa do homem, do ser humano, e que nós temos que conviver constantemente com tudo isso. E o que é, na verdade, a inveja? Eu estava lendo aqui. Inveja é um sentimento controverso, feio, desejos e atributos de posses, status ou habilidade de outros. É quando você tem esse desejo de posse, de status ou de habilidades que o outro tem, você se incomoda exatamente por não ter, e aquilo te faz mal, aquilo descaracteriza você, por mais que você tente resistir, mas aquilo está ali deformando você. E a primeira reação que se tem é exatamente tentar parar o outro, ou tentar anular a outra pessoa de quem nós estamos tendo tal sentimento. E eu coloquei algumas coisas o que é ruim, é que a inveja, ela faz mais mal para quem sente. Adoece mais aquele que sente, porque quem é o alvo disso, às vezes nem percebe que está sendo alvo.
E a pessoa que sente, ele simplesmente apodrece os seus próprios ossos e, sem dúvida alguma, sofre e se descaracteriza exatamente por ter esse sentimento ruim. E eu vi aqui algumas coisas que eu achei muito interessante, lendo sobre isso, dizendo que às vezes é um traço da personalidade e que é um sentimento muito negativo que de repente pode aflorar em qualquer um de nós. São sentimentos diferentes. Existem sentimentos que são nobres na gente, que nos provocam reações, e existem sentimentos que são por demais negativos, que são feios. E dentre os muitos, a inveja é um deles. E imagine vocês que sempre a gente está convivendo com isso. Às vezes, qualquer ser humano pode ser alvo desse tipo de sentimento de um outro. E você fica sem entender e sem compreender determinadas atitudes e reações contra você, que às vezes você não está percebendo que é esse sentimento, mas as pessoas que geralmente têm esse sentimento, eles trabalham muito para parar você, trabalham muito para frear você, trabalham muito para não impedir você de continuar, e às vezes chegam ao extremo de muitas vezes tirar a própria vida da pessoa, ou de engendrar ou maquinar qualquer tipo de maldade para dar simplesmente vazão ao sentimento ruim, ao sentimento tóxico, ao sentimento totalmente negativo que desagrada extremamente a Deus. E qualquer pessoa pode ser alvo disso. A Bíblia diz que existia um homem que ele foi levado cativo para a Babilônia, quando a sua terra foi invadida pelos babilônicos. E quando ele foi levado cativo, ele passou a servir num outro país, nas condições mais desfavoráveis que vocês possam imaginar. Ele chegou no lugar como escravo, e passou a viver naquela sociedade como escória social, exatamente por ter sido dominado, trazido de uma outra nação para servir como escravo aqui. Mas mesmo vindo dessa situação de total desvantagem, totalmente desfavorável, esse homem foi crescendo no lugar, foi sendo abençoado por Deus, porque ele tinha sobre ele a bênção de Deus e a unção de Deus, e a Bíblia diz que ele começou a prosperar nesse lugar. Ele começou a prosperar. Foi saindo da condição de escravo, foi fazendo parte do governo e do poder que dominava tudo, e ali ele foi galgando realmente posições altas, e na medida então que ele galgava posições altas, ninguém entendia muito aquilo, mas o certo é que ele caiu na graça do rei, que percebeu que ele era um tremendo de um administrador, a ponto de poder colocá-lo do lado debaixo do braço e dar a ele a liberdade de poder trabalhar no seu reino, já no alto escalão daquele governo que dominava tudo, daquele império poderoso. Esse homem se chamava Daniel, era o nome dele. Ele tornou-se um político dentro da Babilônia, rejeitado por muitas pessoas, por saberem que ele era um estrangeiro que chegou na condição de escravo ali naquele lugar. Só que ele tinha a bênção de Deus, e quando você tem a bênção de Deus sobre você, você supera obstáculo, nada realmente atrapalha você. O que Deus tem para você, ninguém consegue impedir. Ainda que alguém tente se levantar para gerar impedimento, Deus vai lá, desfaz e sempre vai colocar você na posição que Ele acha que você tem que estar. Por quê? Porque Ele é o dono da sua vida e é Ele que estabelece as coisas. E isso começou a acontecer com ele. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo dentro do império. E quando foi um dia o rei Dário chegou e disse: olha, eu quero fazer uma reunião com todos os meus subordinados que fazem parte do primeiro escalão do governo. Ele mandou chamar todos os sátrapas. O que era sátrapas? Eram os governadores da província. Eram 120 governadores que eram chamados lá nesse lugar de sátrapas. Eles
administravam províncias, eram que mandavam praticamente nas cidades menores, que eles haviam dominado com o seu poder, com o seu império. Cada lugar tinha lá um governador, um camarada que mandava do lugar e que estava rendido em obediência ao rei Dario, que era o rei da Babilônia. E quando ele escolheu esses 120 sátrapas, ele escolheu também 3 presidentes, que deveriam então fazer com que todos aqueles sátrapas fossem observados e coordenados por esses presidentes. E eles prestavam conta tudo com os presidentes daqueles governadores de províncias. E diz a Bíblia que dentre os 3 presidentes que o rei Dario escolheu, Daniel começou a se destacar. Diga glória a Deus. Ele se destacava. Ele começou a aparecer mais do que todo mundo. O rei começou a observar ele, começou a se agradar dele, chamou o pessoal e disse: olha, eu vou colocar agora o Daniel como a segunda pessoa. Ele tem influência sobre todo mundo, e tanto vocês que são os governadores como os 2 presidentes vão estar submetidos a ele, porque começou a perceber exatamente a capacidade que ele tinha. Quando o rei decidiu isso, o pessoal: a gente vai ter que acabar com esse camarada. Ele está passando na frente de todo mundo. Nós vamos ter que desarticulá-lo. Vamos ver como é que vamos fazer. E diz a Bíblia que a primeira coisa que eles fizeram foi criar uma situação para fazer um levantamento da vida do Daniel. Tipo uma CPI. Para descobrir tudo sobre eles. Eles procuraram alguma falha administrativa, alguma coisa que ele tivesse feito que não estava certo, e depois então de vasculhar e de procurar e de ir atrás de alguma coisa para poder ter um argumento para chegar diante do rei e tirá-lo da posição em que ele estava. A Bíblia diz que eles não conseguiram nada de errado, porque ele era correto em tudo ele fazia certinho, não deixava nada mal feito, e não havia nada que pudesse ser pego para poder acusá-lo. Eles pensaram: só tem um jeito para pegar ele em alguma coisa, só se for na fé que ele tem, na religião que ele tem, porque correto ele é. Eles foram, conseguiram massagear o ego do rei Dario e estabeleceram, juntamente com o rei, fizeram o rei assinar um decreto. E o decreto era esse: que durante o espaço de 30 dias, ninguém deveria fazer pedido a ninguém. Todos os pedidos deveriam ser feitos ao rei. Ninguém poderia pedir a outra pessoa qualquer coisa, nem mesmo ao seu Deus, a ninguém. Todos os pedidos deveriam ser feitos especialmente ao rei. Ele assinou aquele decreto entusiasmado para poder demonstrar o seu poder, a força que ele tinha, a importância que ele tinha, porque ele havia dominado muitos países e era praticamente dono de um império, e eles, todo vaidoso, assinou lá exatamente da maneira como foi incentivado a assinar, dizendo o seguinte: que se qualquer pessoa não aceitasse esse decreto assinado por ele, que seria jogado na cova dos leões. O pessoal fez isso e estimulou ele a assinar esse decreto, porque eles sabiam da dedicação do Daniel. Daniel não ficava longe de Deus. Ele sabia que todo o sucesso dele, todos os resultados positivos que ele tinha na sua vida pessoal, na sua vida administrativa de trabalho, estava diretamente ligado à bênção que Deus dava para ele e os direcionamentos que Deus dava. Ele não era novo, não, ele já tinha 88 anos quando isso aconteceu. E o pessoal: vamos armar um flagrante. Porque diz a Bíblia que Daniel, como todos os judeus que estavam no exílio, oravam 3 vezes no dia. Oravam 9 horas da manhã, oravam ao meio-dia e oravam às 3 da tarde.
Nesses 3 horários, os judeus dobravam os joelhos com a sua janela aberta em direção das terras de Judá, em direção de Jerusalém, e quando eles oravam, eles pediam para Deus que Deus os tirasse da situação de escravidão para levá-los de volta para a terra deles, de onde eles tinham sido tirados. Era essa a oração. E aqueles homens sabiam que eles faziam isso. O que eles fizeram? Armaram um flagrante. Numa hora em que Daniel estava orando, eles chegaram, pegaram com as testemunhas, prenderam Daniel, levaram Daniel lá diante do rei Dario e disseram: rei, esse aqui não respeitou o teu decreto. E o Senhor assinou que a pessoa que não aceitasse, que fosse jogado na cova dos leões. Ele não aceitou. Quando o rei Dario viu aquilo, ele ficou para baixo, porque ele gostava do Daniel, precisava do Daniel, mas ele também não poderia desconsiderar um decreto que era irrevogável, assinado por ele mesmo. Ele chegou, sendo obrigado a jogar o Daniel na cova dos leões, disse: Daniel, será que o Deus a quem tu constantemente serve poderá te livrar da boca dos leões? O Daniel disse: olha, meu senhor, não há erro, não há falta nenhuma em mim, eu não fiz nada de errado. O rei Dario pegou o Daniel, jogou na cova dos leões, onde estavam os leões famintos. O rei mandou fechar a boca da cova, selou, foi para casa. A Bíblia diz que nesse dia, quando ele chegou em casa, ele não quis comer nada. O rei Dario ficou muito triste. Geralmente, antes dele dormir, tinha uma festinha, tinha muita comida, tinha muita bebida, muita gente dançando para o rei. Nesse dia ele não quis nada daquela festa que existia antes dele dormir. Ele foi direto para a cama, muito triste, preocupado com o Daniel. Ele dormiu. Quando amanheceu o dia, bem cedo, ele foi lá na cova dos leões. A Bíblia diz que ele mandou abrir a cova, e quando ele abriu a cova, ele deu um grito na beira da cova, chamando Daniel, dizendo: Daniel, será que o Deus a quem tu constantemente serves conseguiu te livrar da boca dos leões? Ele gritou da boca da cova. Quando ele ouviu, uma voz veio lá de dentro do buraco dizendo: ó rei, vive para sempre. Saiba que o Senhor não viu em mim mal nenhum, disse ele. E ele, o meu Deus, mandou anjos para tapar a boca dos leões. Diz a Bíblia que o rei Dario mandou tirar o Daniel do lugar. Viu que ele estava ileso, não aconteceu nada. Os leões eram famintos. Na mesma hora, ele percebeu que tudo foi uma armação. Pegou os camaradas que armaram por inveja e que tentaram desarticular o Daniel, mandou que eles fossem jogados no mesmo buraco que o Daniel tinha sido jogado. Nem bem ele chegava embaixo, os leões já iam devorando todos eles. E diz a Bíblia que o rei ficou tão impressionado que ele resolveu fazer um anúncio e escrever para todo mundo, para todas as nações, para todo mundo que ele tinha conhecimento, para poder exaltar o Deus do Daniel, diz a Bíblia. Ele foi e fez esse decreto, ou escreveu uma carta para mandar para as outras nações, para dizer para todo mundo que ele agora estava reconhecendo que existia um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, e que ele precisava anunciar a todo mundo que não há um Deus igual ao Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. E a carta foi essa que nós lemos no começo: faço um decreto. Isso foi escrito há 2.700 anos atrás, mais ou menos. Em todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou mais ainda no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Diga glória a Deus. Por que eu estou pregando isso para vocês, contando uma história tão antiga? Para dizer algumas coisinhas para vocês. Deus não mudou nos seus princípios desse tempo para cá. Ele continua tendo os mesmos critérios. Nós nos deformamos, nós às vezes nos deixamos levar por sentimentos que não são bons, mas Deus não. Suas ações são imutáveis. Ele continua do mesmo jeito. E além de dizer isso para vocês sobre esse Deus, que é o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite, eu quero dizer para você, se você está sendo alvo desses sentimentos ruins, se você se sente incomodado porque já percebeu que forças têm se levantado para dar rasteira, para gerar dificuldades, para gerar problemas, talvez para te causar impedimento, para te travar, para não deixar você continuar, para não deixar você prosperar. Se essas coisas estão acontecendo, não se assuste, não se incomode, não tenha medo. Se você é de Deus e se você está comprometido com Ele, nem fique nem um pouco inquieto ou angustiado ou preocupado que qualquer investida dominada por esse sentimento que vai ter algum tipo de ressonância na sua vida, porque a Bíblia diz que não vai. Além de não ir, você tem que se apegar a Deus, porque esse Deus que eu estou pregando para vocês, Ele não fecha somente a boca dos leões, Ele fecha toda e qualquer boca que tentar se abrir contra você. Ele fecha toda e qualquer situação que tentar realmente se levantar contra você. Por quê? Porque quando você está com esse Deus, que você se envolve com Ele, nenhuma atitude maligna, tóxica, nenhuma situação ou atitude feia ou negativa vai prosperar, porque quando Deus age na vida de alguém, as ações malignas e negativas não prosperam, diz a palavra de Deus. Você consegue dar uma salva de palmas para Deus? Eu estou dizendo isso para você somente para tranquilizar você, porque às vezes nós vivemos com esse tipo de situação. Às vezes o ser humano pode ser alvo disso. E pode ser alvo nem mesmo sem saber. E qualquer alvo, qualquer ação, seja esse sentimento ruim, seja uma ação espiritual maligna, não prospera. Porque Deus não deixa. Para poder ter sucesso, tem que passar por cima do Deus que você está acreditando. Eu contei para vocês aqui essa história, eu acho que já contei, mas eu vou contar de novo. Tinha uma irmã que ela até veio pregar no Congresso de Mulheres aqui, a Vilma Laudelino. E ela conta essa história. Quando ela era uma das maiores feiticeiras lá do Rio de Janeiro, uma mulher chegou para poder pedir para ela fazer um trabalho contra a vizinha dela. Contra a vizinha. E por causa desse acontecimento, ela acabou se convertendo. E a mulher se incomodava com a vizinha, e tinha raiva dela, e inveja dela, e para completar, a vizinha ainda era cristã, seguidora de Deus. E ela foi na Vilma, pagou uma quantia enorme para a Vilma fazer um trabalho para poder matar a vizinha dela que morava ao lado. E a Vilma aceitou. Chamou a entidade com que ela trabalhava e deu a oferenda à entidade, dizendo que a missão
era matar a pessoa assim, 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 que ela tinha fotografia, que foi levada para o Gongá, que o objetivo era desarticular a mulher. E ela, acostumada a trabalhar com esse tipo de coisa, ela disse que em uma semana o trabalho estava feito, senão ela devolvia o dinheiro. E deu uma semana e a mulher continuou viva. E a mulher que pagou foi lá reclamar com ela, saber o que tinha acontecido, porque ela deu um prazo, já tinha expirado o prazo, e a mulher continuava lá do lado da casa dela do mesmo jeito, colocando hinos, e ela tinha raiva da mulher e nada aconteceu. A Vilma, que não conhecia o poder de Deus, chamou a entidade que foi designada para poder cumprir a missão de tirar a vida da mulher. E quando ela chamou a entidade, que ela era envolvida desde criança com isso, a entidade disse que não dava para fazer nada contra aquela mulher. Não dava, porque ela tinha sobre ela alguém que era muito mais forte do que todos eles lá. Ela se interessou por isso, mas quem é que é tão forte assim? E as entidades falaram que era Jesus Cristo que a mulher servia. A Vilma se interessou tanto por isso que ela pensou assim, mas quem pode ser mais forte do que as entidades com que eu me envolvi desde criança? E ela foi atrás de conhecer Jesus Cristo. Quando ela saiu para ir atrás de conhecer Jesus Cristo, a entidade dela, que era a entidade que dominava ela, com quem ela falava, com quem ela conversava, que aparecia no quarto dela em forma de sombra e interagia com ela, chegou com ela e disse que ela não era nem louca de ir para o lugar onde ela estava querendo ir, que era numa igreja, que ele, a entidade, matava ela. E ela ficou com medo. Ela demorou para ir, mas foi. Quando ela voltou para casa, querendo se envolver com Jesus, ela conta na história dela que ela estava no quarto e essa entidade com quem ela interagiu durante toda a vida dela, que ela chamava de Seu Lúcio, chegou no quarto numa forma de sombra e pegou ela pelo pescoço para matá-la, porque ela estava ousando sair do ambiente espiritual que ela vivia para começar então a nadar e a surfar no novo mundo espiritual. E pegou ela pelo pescoço, ela conta, para matá-la. E quando ela estava no limite, já sem ar, no sufoco, ela se lembrou que a entidade havia falado que não podia fazer nada contra aquela mulher, porque aquela mulher era comprometida com Jesus. E ela conta na história dela que ela conseguiu abrir a boca e gritou: Jesus Cristo, me socorre. Ela conta na história que quando ela clamou assim, uma luz invadiu o quarto, dissipou aquela sombra e deu a ela uma sensação de paz muito forte. Dali, ela saiu, rompeu com tudo e hoje é uma missionária que prega a palavra de Deus no Brasil inteiro, mora no Chile e vive fazendo a obra de Deus, sendo convidada para contar o seu testemunho e contar a história de como Deus chegou na vida dela e o libertou. Vocês vejam, por exemplo, que Jesus é assim. Jesus já estava ali, mas ele só age quando você pede, respeitando você e o seu direito de querer ou não. Quando ela clamou, Jesus, pois é. Por isso que a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A condição é essa, você tem que se achegar primeiro. Depois que você se achega, é que Ele vem depois. E veio e proporcionou a libertação na vida daquela mulher. Então as obras malignas, elas são quebradas assim. Todos esses efeitos tão ruins que existem no ser humano a ponto de tentar destruir, de tentar atrapalhar, de tentar dificultar, tornam-se sem efeito na vida daquele que está comprometido com Deus, na vida daquele que está comprometido com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se vale a pena andar com alguém, vale a pena andar com Deus, andar com Jesus, porque se você anda com Ele, a Bíblia diz que com Ele acontece a verdadeira libertação.
Amém? Que Deus abençoe você e ajude você e guarde você no nome de Jesus.